Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dix, sou fundador da Feotech, mas hoje eu estou aqui para celebrar o novo ano aí, 2025, começando. Vocês estão assistindo esse episódio hoje, estou gravando essa abertura exatamente 31 de dezembro de 2024, o último dia do ano de 2024. Inclusive, ó, tô com a camiseta branco no branco aqui, que é especial de Réveillon, que a gente fez aqui para justamente poder ir nas festas de família, que eu tô indo daqui a pouco, de Réveillon, e ninguém poder dizer, vamos, tu tá com a camiseta da Feotech, com a camiseta da firma, agora branco no branco dá para ir certinho. Mas brincadeiras à parte, esse é um ano que foi muito suado, muito difícil. Para mim, pessoalmente, foi o ano mais difícil da minha vida. Tenho certeza que para muitos de vocês foi o ano mais difícil da vida de vocês também. Não só pela enchente que atingiu o estado inteiro do Rio Grande do Sul e muitas pessoas foram afetadas diretamente e indiretamente. Vocês acompanharam aí toda a Feotech sendo inundada, ficando mais de um mês embaixo da água, a gente batalhando para conseguir reconstruir a empresa nos meses seguintes. Vocês viram tudo que aconteceu e eu vou mostrar um pouco hoje também das partes boas, assim, de todos os desafios que a gente venceu nesse ano, dos projetos que a gente fez, os projetos mais legais. Mas é um momento de reflexão e eu acho que começar o ano de 2025 com uma mensagem que eu gravei justamente hoje, num momento de reflexão, pensando o que eu mais aprendi nesse ano e o que mais transformou na minha vida. Então assistam essa parte aí. 2024 foi o ano mais difícil da minha vida e eu tenho certeza que também foi o ano mais difícil da vida de muitos de vocês. Mas eu vou dizer uma coisa, também foi o melhor ano da minha vida, porque quanto maior o desafio, maior o problema, maiores são as soluções, maiores são as vitórias, maiores é a oportunidade que a gente tem de aprender. E uma coisa que eu aprendi nesse ano, eu acho que a primeira delas foi o seguinte: a gente é mais forte do que a gente imagina. Não importa o tamanho do problema, sempre tem solução. Se tu tá vivo, tem saída. Não importa como vai existir uma saída, nem que ela seja muito difícil. Segundo, é entender o caminho e a felicidade no caminho. Eu sou das principais pessoas assim que tem dificuldade de celebrar o final, porque eu sempre fico com a sensação de que eu não cheguei no final. E quando eu começo a entender que na verdade tu tem que celebrar o caminho, ficar feliz com o crescimento, com o caminho, com a vitória do dia a dia, tu começa a entender que na verdade a felicidade está nesses momentos e não na linha de chegada no final. E isso vale para a família, para as crianças, curtir a idade deles, sabe? Não esperar quando é que eles forem grandes, ou quando eu chegar em tal coisa, quando eu comprar tal coisa. Não, batalha e celebra cada momento na tua vida, sabe? Eu acho que esse para mim foi o principal aprendizado desse ano. Perceber que a gente tinha mais força do que imaginava e consegue superar mais problemas do que a gente imagina. Então, dizer assim, ó, sai com a mensagem pro final do ano que é o seguinte: vai ser difícil nos assustar depois de tudo que a gente passou, só que cada ano vai ser assim. Então, cada ano a gente vai ter uma dificuldade maior, cada ano a gente vai aprender mais, e se a gente conseguir usar isso aí da maneira positiva para crescer, a gente vai ser cada vez mais feliz. Então, um bom ano, um bom 2025 para todos vocês, que tenham muito aprendizado. Com essa mensagem final do ano, quero agora botar os melhores momentos, os episódios mais legais, as partes mais populares, eu acho que dos episódios, porque não custa relembrar. É uma retrospectiva do ano de 2024, muita coisa aconteceu, muito carro, muito projeto, e todos eles com o seu importância, com a sua desculpa, com a sua justificativa. Eu acho que muito quero agradecer também a participação de vocês nesse ano, a interação. Muitos dos projetos aí foram muito culpas de vocês aí, e eu fico feliz de estar podendo compartilhar isso com vocês. Então, vamos agora ver os melhores momentos de 2024 aí, com os projetos mais legais aí, relembrar eles. Eu quero saber de vocês quais o que vocês mais curtiram, vocês estão mais curiosos. Eu já sei mais ou menos algumas das perguntas que eu vou ter que responder, mas eu quero saber de vocês o que vocês também estão esperando para 2025. I'm really curious. He's holding me here because I'm kidding. We're actually catching up on the project behind the cameras, but it was definitely. I'm excited to see the car. But before seeing the car, you recorded some of the progress to actually get to this point, right? A lot of the progress. Yeah. Take a look and watch the progress. I haven't seen any of this footage yet. Again, I love and I hate the way this happens because they keep me secret until I did it last time. Because I hate some way, but at the same time it's so cool to be this kind of expectation. The natural experience, the organic experience is priceless. So you guys watch some of the progress before we actually see the car finished. So let's get it.
We are a listing search of 500 miles. Still scrolling down. We're going as far as Vermont, which is multiple states away. Looks promising. It's got a black dashboard and tan interior. So during our latest quest, we've got to find a parts car, and it's got to be a 190E. It needs to be a very rare, originally factory black interior. We need plastic door handles. A lot of these are factory original, but they're in black, but we don't have all of the other items, such as a black center console in good condition, various sections in the interior, the plastic cladding as well. There are so many components that just doesn't make sense. These parts are not made any longer. And if we can find a black interior 190E original, you know, something that hasn't been messed with too much, then we are going to be good to go. Unfortunately, this has been our biggest thorn in the side for the last umpteen months. Holy shit. That's a, is that? It might actually be what we need. Well, it's got a dealer plate on it, so it might be for sale. Let's see, hold on, let's see where he's going. Just follow him. Just following them in the police car right now. Sketchy ass neighborhood. There's a police car over there. These guys aren't gonna expect it, but I think I'm just gonna throw the lights on. We'll get their attention. This neighborhood isn't the greatest. It looks like it's got black seats though. These two people must be like, what the hell is going on right now? It looks like it's got black interior. Well, it's dark out, so there's only one way to find out. Not really going now. Shit. Just threw the lights on these people. Hold on. Shit. What's up, guys? What's up, man? Yo, I'm not. No, I'm not pulling you guys over. This is a 190. Is the interior black or is it blue? No, yeah, this one's got black interior leathers. Holy shit. Where you guys headed? Is it for sale? Not really. It's got a dealer It plate. was my grandmother's car. It got me through college. Oh know? shit. So it's very sentimental to me. Would you mind selling it? Yeah, I gotta catch up on some bills, but I don't think so. I could definitely come by if anything. Yeah. And Yo, if I've got a deal for you, right? If this police car that's behind you can do a bigger, nastier burnout than this thing right here, then you got to at least give it some thought. How about that? Grandma will appreciate it. Grandma will appreciate this. Yeah, definitely. Here's my card. It's got the address of my place. If you honestly are about it, then you can swing through and we'll do it. But if I lose, then obviously, you know, you get to see another broken police car. You know, I would like if somebody took care of this car. I can't. I'll be honest with you, it's going to be used as a parts car. Oh. Yeah, it's going to be a parts car. All right, so I'm not going to lie to you, it's going to be a parts car, but it looks like you just can't find these things with a black interior. We just need like the trim, the plastics, all the stuff inside. I mean, I assume the doors are still good. This thing's like halfway open, but yeah, like, she's got her kinks here and there. Yeah, man. Well, dude, like I said, she'll run forever, but you're gonna use it as a park car. We can talk about it. We're interested. If you swing by with it, we'll do the damn thing tomorrow. Will be worth your while. I've been trying to find one for a minute for another project car that we have at the shop, and this randomly happened to cut out in front of me when I was halfway down the street. So I apologize. I got the video running. Oh no, man! Like I said, you scared the crap out of me. I'm sorry, guys, with the lights, dude. I'm sorry with the crazy shit, bro. All right, fellas. Yo, definitely. I'll hit you up. See ya. I think we might have found it. There it goes. Thankfully, we didn't get pulled over, pulling someone over. Hopefully, all goes well. They've got the address to my shop. Tomorrow they'll swing through. He said it was his grandma's car. I was up front with him. We're gonna use it as a parts vehicle. God bless grandma. It's going to a right place. It's definitely going to the right car. Shit, my grandmother would probably wish that she was a part of any project as big as this. Needless to say, that is the car right there.
It's everything that we need and we're looking for. It's got a dealer plate on it, so it makes sense it's for sale. Whether it's grandma's or not, I think that $2,000 and a burnout competition will do it for anyone. All right, guys. Olha ali, ó. Tá ali, ó. Tá lá embaixo da capa. So this is the donor car, Aham. obviously. Esse é o doador. We've dropped the subframe in this thing multiple times. We were getting bits and pieces of hardware where we needed it, sections of the, oh no! Battery. You know, right? Ah! No worries. Let me get a battery. Hardware here and there, brake lines, some of the pre-bent stuff. It's all in good condition. We can just scuff it down and replace it. Air conditioning system, which was complete in case if you do decide to put AC in it. We like to have that option, obviously. The So one thing I need to save on this is my custom GoPro mount. And it's adjustable. Good. I need to save the engine block on that later. Yes, Yeah. and I know because both of these blocks are Hard to find. both very hard to find, and they're the same engine. So Yeah, just the head. just the head is different. Yeah. I've learned a lot in my Mercedes days. So yes, the donor car is there. We're still going through it. Harness, heater core box, vacuum system. As you can see, this fragile vacuum system is all, if it's cracked as it comes out, if this line is cracked anywhere, it's no good. Yeah, absolutely. So, and you can see these fittings, there's just not a regular vacuum hose. It's a compression style. So, updated version. But there are also some differences of this car that put up a fight. Anyways, so What, can I take the cover off? yeah, it's your car. Of course. Olha aqui, ó. Yep. That's all we get. We got to put it back now. Oh, I like the ride height. Oh, the brakes. Those mirrors are something that, Yeah. they're special mirrors, but they'll work with it. We'll work with Yeah. it. Olha o retrovisor. Are those the new glasses? Many of the pieces are new. Whatever we could find from Mercedes, we replaced. Everything else that was unavailable were obviously discontinued. I have a pile of glass pieces here. Okay. Tons of glass that we went through. So ordered some new where we could find it, and then anything else we sourced the best possible replacement online, and then we went with cleaning it up. There's a lot of sanding, buffing, and now the door cladding and the rockers, but getting the doors on and the alignment. I have the strikers that are all on that car that I still have to. We welded additional bars on the inside. Door card is test fitted over here. There's we had a few fun aspects. I'll explain later. Yeah, some of that trim is actually used and old. We made all the rubber look new because a lot of it's discontinued, or the reproduction is just it's not measured in the same metric. So you need a parts car for a lot of this stuff. This panel, there was no force or pressure here, but it's starting to naturally crack. Maybe because the amount of clear that they used, I'm not sure. But this will be part of, we can paint this section, either probably in a gloss black and then do the line here and then a ghost line there. It's easy. So there's a method to the madness on some of it. There's also a lot of hardware that goes on the door that I didn't install yet because it looks a little too chrome flashy. The door handles, mechanisms, keys do work. But this is The new key. that is your key because we swapped the ignition from this car to this one.
Agora é o seguinte, deixa o Colton trabalhar ali, a gente combinou, vou deixar em vídeo registrado 8 semanas, ele vai dar pegadona nela e aí ela vai para a Fueltech, final de março, vai estar na Fueltech e a gente vai seguir de lá. Tá registrado aí, ó. Vocês queriam escutar o barulho e tal, eu sugeri, se isso aqui não funcionar, para nós reproduzir o som dele. Né? Sabe o que é, né? Não. A gente vai lá na cozinha e liga o micro-ondas. Ah, tá. Então, Acabou esse barulho. não é só uma piadinha. Né? Certeza não deu uma cerveja aí que você tá tomando? Então já tem água. Tá pingando ainda a água ou tu acha que... Não, parou. Agora só depois eu vou apertar o de lá também um pouco. Tem óleo de motor, tem pressão de combustível, testamos os Funcionou injetores. Vou botar o positivo da gate? Né? Não precisa agora ainda. Já botou os alertas de pressão de óleo, de combustível. Já deixa logo. Ah, já quer pintar a pistola aqui. Pegou a Tu pistola. olhou o mapa aquele que eu te mandei, não? Sim, botei igual. Eu acho que não precisa porque é meio padrão. Pode fazer depois. Porque é uma 3692 do VVTI. Só a única coisa, o comando pode estar desfasado, né? Sim. Não, mas aí a fase não vai. Então, Porque a face do VVT é 3 pontos, né? Você tem um. dá uma giradinha, então vamos ver se tem pressão de óleo. Virou? Tá, não tá sincronizando aqui. Bota a fase aleatória de repente. Não, eu acho que é só a borda do sinal. Olha no olhar moda osciloscópio. Tá, tava na fase errada, tá, mas tá, vai de novo. Borda descida. Obrigado, Sérgio. É só avisar aqui. Né? Não sabia Não, é que também, tá né? na fase Tô aleatória. brincando. A ignição funciona, viu? Mas é bom que o coração tá firme. Do coração ninguém morre aqui. Quebrar o bloco billet assim? De primeira? Qual é que é? Oh, tem ordem de ignições, hein? Sabia? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deve Mas tá fase aleatória. É que tá fase aleatória. Não tá aleatório, Tava virado? Tava fixo, na verdade. Eu então vou tá. botar 360 mais. Isso, 360 mais, deve ser bom. Cara, já pegou. Girou? Girou? Já O fez motor barulho? já não tá travado. Já é uma boa notícia. Já executou uma combustão. Já não tem água no cilindro. Combustão externa. Não tem água cilindro. Puta, não tinha pensado nessa. Eu digo, a ignorância é uma benção, às vezes. Né? O cara não saber tudo que pode dar de errado. Nem fala. Bom, então. Não, pera aí, deixa eu tapar os ouvidos. Vai. Caramba, foi fora. Tá caindo. Caramba, ali. Olha assim. Ah, o motorzinho tá bom, hein? Aí. Tem pressão de óleo? Tem pressão de óleo? Tem. Tem alerta. Tava 85. Tem pressão de óleo? O motorzinho tá bom, hein? Montado. Motorzinho Até feito, olha aqui, ó. motor feito em Sapucaia do Sul. Eu fui direto no cabo aqui pra ver se acelerava. Pô, não É? tem cabo. Ô, Não é raiz. O barulho ficou igual ao meu, Felipe. do quê? Eles queriam escutar o barulho do Supra. Eu falei, vamos lá ligar o micro-ondas. Da onde? Da onde? Cheirinho de nitromethano. Ah, tá quietinho o motor assim, mesmo rico assim. Respira aqui, eu nem chega a puxar quase. Lentinha de 1000 RPM, hein? Não, tem um barulho que vai e volta. É aqui atrás, ó. É, ó, mas talvez no câmbio, Ô Arcondo, dá uma pam. Tá muito rico. Ah, o barulho é do caralho. Peraí. Tá muito barulhento. Tem um 2JZ funcionando aqui, ó. Olha que coisa mais linda isso aqui. Que coisa linda.
Puta merda. O que foi? Junta? Junta? Ah, aquela mangueira que vocês dizem que não precisa de... Qual mangueira? Que diz que não precisa de quê? Aquela mangueira aqui. Não precisa de braçadeira, que é a mangueira da NASA. Ah, mangueira de água ali. Sim, mas é água, né? A hora que pulou lá, meu, juro pra vocês. Eu olhei assim, Ju. Essa mangueira aqui, ó. Mas botou sem braçadeira isso aí? Mas a mangueira é da NASA. Foi o Felipe que falou? Mangueira da NASA, que só botar aqui não vaza. Caramba, mas não pra pressão, né, meu? Não, aqui eu botei braçadeira. Ah, que bárbaro. Agora vamos botar uma braçadeira e botar água e acelerar de novo. Deixa eu lá pegar a braçadeira. Ó, já querem me dar um cagaço aqui, né? Já tomei um... Daí eu tirei o pé, né? Eu vou tirar o pé. Se ele descer fazendo tu, foi junto. Se ele descer liso, ele tá de boa. Desceu liso, ficou na letra. Ah, Não, eu já pensei assim, puta merda, dinamitou o motor na primeira. Ah, uma abraçadeira. Não, mas essa aí do Felipe, o Felipe não tá aqui pra se defender, mas... cadê o Felipe? Felipe não tá aqui pra se defender, mas que sujeiraiada. Com mais pressão, né? É. Botar mais corrente lá. É a única coisa que a gente tem pra fazer aqui. Mas mais berra, né? Mais berra, né? Sim. Caramba. It screams. Não sei se tava patinando o câmbio ou é só a rotação, não sei. Caramba, que ia foder. É. Para aí. Meu, é muito foda. Espaço. Cara, trocando de marcha com 1000 cavalos na roda. Tudo que eu sonhava por ser 8, o Supra fez. Câmbio original ainda. Câmbio original, ó, 100% original o câmbio. Eu falei pra parar porque eu não sei, quero ver se o câmbio quando entra, que dá uma pequena patinada e entra de novo. Eu acho que é mas o não dinamômetro quando ele se perde na troca. Exato, ou é só isso, eu quero conferir isso. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Quando o dinamômetro ele tem ele não é um rolo, né, que pesa assim, então ele não é inercial que ele faz a medição, né? Ele tem um baita do motor elétrico ali que tem um freio eletromagnético de trem, literalmente. Então tem que aplicar uma corrente enorme pelo controlador do dinamômetro lá para segurar ele na rotação que tu quer, para fazer a rampa que tu quer. Só que quando tu troca de marcha, tu faz ele se perder, então é uma situação que ele dá um pequeno ele dá uma flare, perdida parece. E aí ele libera um pouquinho. Então eu só quero entender se isso foi de verdade isso ou aqui, né? Então a gente vai ter que entender agora se o câmbio aguentou
Porque deu pra escutar um pouquinho assim, que ele, em vez de ele assim, ele vai... Exato, a rotação ia assim, então... Mas, cara, independente disso, já tá funcionando pra caralho. E funcionou um fiozinho ali, né? O fio, sim. Não, aquilo ali é o seguinte, eu chamei o Diogo, né, funcionou. O Diogo, que é o nosso parceiro da Motronics, desenvolveu o FT Spark, e a gente já sempre discute como, para ele é muito fácil, puxa um fio ali, porque essa bobina é assim, assado, não sei o que, então até aprendemos uma coisa nova aqui. Cara, a pressão de turbo fica cheinha, tudo. Pode ser que o câmbio esteja aonde? Um pouco aqui. Quando enfiou quarta, quinta, aqui deu uma pequena... patinada. Pequena patinada e depois mascolou de novo, então... Porque é a relação, né? Exato. Porque é a relação que teria que ser bem flat, mas... Eu acho que foi isso na quinta, na verdade. Cara, como que tá a transmissão? Cara, a pressão. Fora O barulho é legal, né? Nossa. A pressão você passa terceira, quarta, quinta, sexta. Sim. Ia passar a sétima hora quando... Não, para. Sim, só porque eu escutei ali, mas na verdade quando passou pra quarta e sexta foi o Dino. Foi o Dino? Sim. Tá, mas tá bom demais. Qual que é a marcha que eles falam que é a fraca nesse carro? É a sétima, né? A sétima. Mas eu já acelerei muitas vezes na sétima. Cara, pra mim tá pronto. Ou seja, nunca comi cavalo, né? Seguinte, então, faltou turbina agora. Faltou turbina. Vamos ver a turbina como que tá agora. As pressões tá tudo boa, inclusive a do Anderson. Quanto deu de RPM de turbina? O gelado tá fazendo... Deu 124. 124, tá, então estamos ainda perto a gente baixou a pressão, né? Deu 2 quilos, 2 quilos mais ou menos assim, e deu ali os 1011 na roda. E pra gente ter uma ideia, né? Tá caindo de 7.200 para uns 6.000. Então é a rotação, porque eu troquei em 7.200, 6.000, 7.200, 6.000 basicamente. Todas, né? Todas. Não precisava gerar os 9, fiquei meio preocupado. E na verdade nós estamos fazendo uma troca de marcha agora no momento de maior torque do motor. Sim, que é pior. Que é ainda pior para o câmbio. É. Trocando mais para cima vai ser talvez melhor para o câmbio. Não sei se melhor ou pior, né? Não sei quantas pessoas faz troca de marcha nesse caminhão 9.000. 9.000, né? Calma, vamos, deixa pra próxima. Cara, muita emoção. Vamos lá. Vai fazer bullying comigo também ou não? Já chega o Felipe aqui se arriando e o carro elétrico aí carregando no diesel. Brincadeira, né? Não, nós viemos de casa, tava com 100% de bateria. Pra chegar aqui, que era 2 horas e meia, deu 47% gastou. Tava com 53%. Só que como eu quero fazer um bate e volta, eu não queria deixar ficar com 5%, aí eu tô deixando dando uma carguinha aqui pra ver se eu pego uns 3, 4% só pra garantir a chegada em casa aí, sem maiores emoções. Mas que é controverso, né? Um carro elétrico com gerador a diesel aqui. Né? Como é que eles estavam fazendo bullying? Tem um vídeo. Tu viu? Tá colocando... Não, mas, cara, mas isso é um milagre da engenharia. Transformando energia química em térmica e então elétrica. Então, o diesel vai virar combustão que vai transformar em energia. Vou levar aquele reboquinho atrás e aí eu engato assim e sai dentro. Fazer drag week assim? Fazer o drag week de Tesla com o gerador a diesel mandando atrás aqui, ó, mandando. Let me do this. Nothing. Olha aí, ó. Motor ligado. That's interesting. E num evento desse, eu acho que se eu fosse minha esposa, eu me proibia de vir aqui num evento desse, porque só traz ideia de ou projeto pro cara fazer, ou mais encrenca. 5 minutes later. Pé no fundo, ó. Ela não vai porque ela tá protegendo. Caramba, mas ó, tô de pé no fundo, ó. Tô de pé no fundo. Ó, 40 milha por hora. Ó, agora foi. Olha ali. Caramba! Ela protege em primeira. Ela protege? Mas só em primeira. Não, mas isso aqui é um controle de tração, alguma coisa assim. Não, é por causa do sensor. Cara, empurrou de segunda. Não, mas tinha 100 cavalos de primeira e de segunda foi uns 300 e pouco.
Quantos HP pra ter esse carro no documento? Eu não lembro. 380, cara. 380, né? É porque é 380, eu falei, cara, não pode ser tão ruim. Aí quando enfiou a segunda foi. Agora é o seguinte, nós ia pegar a van aqui, só que ela tá cheia de tá os bancos tudo. E aí a gente lembrou, puta, mas não tem nenhuma caminhonete pra gente pegar, tem a Dully do Luiz, que tá botando câmbio das marchas, tá sem cardan. O Denis vendeu a caminhonete dele pra comprar a M5. Tem uma caminhonete do Arcondo lá, ó. Ó, e funciona, ó. Não tem nem chave, tá lá no estacionamento. Essa é guerreira, essa aí bate arranque, ó. Há meses sem funcionar. Meio falha. Fogo, 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 fogo! Extintor. Corre. Empurra pra frente. Empurra pra frente, empurra. Não tá engatado, não tem como engatar. Empurra pra frente. Vai. Só freio de mão. Vai. Empurra. Apagou. Apagou. Puta merda. Apagou? Apagou. Não tá pegando aqui? Não, foi só embaixo, alguma coisa. Eu acho que caiu o combustível e na hora da... Poxa, fica puxado. Puta merda. Volta, velho, tem que ter tudo aqui. Sai daí, meu, sai daí. Tu filmou isso aí? Filmei. Ah, tá na capa ainda, fizeram toda uma surpresa, ó. Vai ser uma surpresa. Aí, ó, peraí, não. Tira assim, ó. Ah, tá. Que é isso? Comprou outra? Que merda é essa? Não, peraí. Não era essa? Tu falou que era branca. Tá, e aí, Denis, explica que tu comprou essa merda. Tu comprou uma pra ti também? Ô, Denis, olha a cara dele. Qual que é essa aqui? Eu vi, porque que tampou as rodas. Vem cá, Denis, te explica aqui. Pera, só um minutinho, pera aí. Maryland. Ah, agora não tô entendendo mais nada. Não é essa. Ó. Sim, tu falou que era branca. É branca? Não, eu vi ela na sexta, eu não posso estar tão louco assim. Só que eu sei que eu já sei o que aconteceu. O Denis, ele é louco por esses carros e ele tava querendo comprar um também, mas ele tinha olhado um e falou, ó, tá vindo com ela aí, ó. Abre a garagem aí, ó. Ou ele vai vir por ali. Ah, vai vir por aqui, ó. Ah, fez todo um... Traz aí. Ah, fez todo um... Duas M5 V10, não basta um problema. Olha aí, ó. O que tu achou? Eu gosto. Pedro. Desculpa, Pedro. É que... Nós precisava fazer isso. Tá, daí? Qual é a história dessa ali? É daí que estamos te enrolando alguns dias. Já tava aí esse negócio? Não, nós fomos buscar ontem com o Vinícius. Sério? O Vinícius foi comigo buscar ontem. Mas tu que comprou? Não, ele que comprou. Ah, Vinícius. Já falei, cara, tem que comprar uma merda, Vinícius. Calma, tá vindo, vamos ver. Tá vindo, há 3 anos tá me enrolando. Tá, não, peraí, agora até desnorteei. Agora até saiu do meu... Saiu do meu script. Tá? Tá, é tu então? Tá, mas tu não vai mandar embora. Não, Porra, o carro é teu. não, é meu. Tu já tá andando com ele ou não? Tu buscou ontem? Tava em casa. Eu te vi andando, já demos uns cornos no povo aí. Então tá, então nós temos duas M5 V10 agora na Duas firma. M5 V10. Caramba. Tá. Não sei nem qual olhar primeiro. Aqui na verdade vai dar pra comparar bem elas aqui, ó. O máximo que vai acontecer é você ter duas M5 V10 agora, porque teu filho vai gostar de uma, você não. Não. Olha aí, ó. Eu acho que alguém vai perder as lanternas, hein? Porque olha só. Bom, senta aí pra te ver, vamos ver. O que eu mais quero ver é o escapamento dela. Quer ver, ó? Tá no...
Pera aí. Não, nem mexe no câmbio, deixa ele assim, tá? Só dá uma acelerada assim, parado, que ele não vai mexer. Não vai. Ah, ele já é um... Já é um escapamento. Pera aí, o motor tá quente não? Pera aí, não te emociona. Isso é o seguinte, ó. O motor, esses BMW tem um problema crônico que é o seguinte, enquanto não chegar no 200 ali... Não acelera. Não dá pra acelerar parado. Não dá pra nem acelerar assim mesmo. Tá, desliga ela então. Aperta aí o botão. Rufem os motores! Anderson, Dick e Léo! A pista é de vocês! Anderson, Dick na pista! Léo na pista da esquerda! Fica ligado aí! A pista tá liberada pra Ô, Vini, mas é o seguinte, o câmbio do Léo estragou, Vini. Então não valeu a aposta. Cara, com câmbio estragado, eu sei que o Anderson não bombou. É pé no porão e o pau torou, não tem. Espero que tenham gostado, gurizada. E, então, Até o próximo. semana que vem tá pronta a saber, então. Vamos certinho. lá. Vamos. Tu vai lançar esse aqui dia... Que semana de 2025? Não, calma, não é, então vai dar certo. Valeu, já. Valeu. Tive uma ideia, cara, vamos andar com uma coisinha um pouquinho mais forte. E aí quem tá aqui, na verdade, é o pessoal da Super Carros lá de Gramado, né? Rio Grande do Sul, parceirão nosso, né? O pessoal que são, onde é que pra quem acompanha, pra quem já foi pra Gramado, já deve ter visto minha Ferrari, o Mazda RX-7 lá várias vezes. Então, nada aí, ó. Vários de vocês já devem ter visto meus carros lá, o Mazda RX-7, a Ferrari. E a gente tem um Canto Feutec lá, que é uma parceria de divulgação, né? Vai muita gente que é apaixonada por carro lá em Gramado e um dos sonhos dos caras é poder andar com esses carros. Já fiz alguns episódios, inclusive, andando com os carros deles lá. Só que eu nunca tive a oportunidade de dar um pau mesmo, assim, que é acelerar o negócio da pista. E tem um carro que eu nunca andei na minha vida, que eu estava muito curioso para andar, e eu vi que esse carro está aqui agora. Então, apesar de que a gente tem umas coisas legais aqui, ó. A gente tem Lamborghini, Gallardo, tem Ferrari aí, ó. Tem Porsche, mas o que eu quero é o pica mesmo. Vamos ver se eu consigo uma voltinha na McLaren que está lá dentro, ó. Já me ouviram aí, ó. É o carro que tá te encontrando. Aí, ó, McLaren. E pra quem sabe, ó, tem um motor de McLaren guardado lá, tem que achar uma coisa pra botar, né? De repente eu vou botar numa própria McLaren. Bah, olha aí. Aí, John. Bora lá. Show. Vamos pra parte boa agora. Vai junto comigo? Claro. Johnny, valeu. Isso aí, tamo junto. A parceria, né? Nós gaúchos aí, sofrendo juntos de todas as maneiras com as enchentes aí recuperando. Fico feliz aí também que vocês estão Gramado recuperando o turismo lá, né? Se Deus quiser, mostrando nossa força. Né? E que bom que vocês trouxeram os carros pra cá, meu. Acho que é uma oportunidade pra todo mundo vir ver os carros desses super carros. Tá engrandecendo o evento pra caramba aí. Exatamente. É isso, essa é a ideia. Show. Vamos lá. Bora. Que ano que é esse carro, cara? É 20. É uma 570? 600 LT. Ah, 600. É baseado na 570. A 570 é a anterior? Não, essa aqui seria a versão semipista
da 570. Ah, tá. Menos peso, o motor é o mesmo, mas um pouquinho mais, 30 cavalinhos a mais e bem menos peso. Esse aqui o pessoal trabalha até as pinças de freio dela para aliviar. Tá falando na casa de 1.200 e 280. Cara, assim, é leve. Bem leve, bem leve. Caramba. Bem leve. Tu vai ver de impressão de guiar, assim, tu vai ver que a frente, cara, aponta muito, assim, é um kartzão. E pelo fato do chassi ser em carbono, tu vai ver que muito rígido também. Já andou hoje algum, não? Andei no Type R ali no GR. Legalzinho? Cara, legal, cara. Achei o Type R mais legal até que o GR, pra te falar a verdade. Aquele eu tô curioso pra dar uma voltinha também. Cara, esse aqui é um carro de Não, corrida, tu vai ver que aponta demais, Cara, é bem parecida com o GT3 do Gustavo, da RS. Bem parecida, assim, Questão de chão e de rigidez. O motor tá quente, tudo? Tá, o motor tá quente, só pneu que no início não vai estar bem quente. Ah, eu não vou nem... não vou fazer merda. O pedal do freio é um pouquinho pesado, um pouquinho esquisito, mas... Estranho, né? Mas pode vir que ele... Não é de carbono o freio, não? Sim. Tem algum esquema de esquentar ou não é bem assim? Ah, não vai não, porque vai fazer... Tem um pouquinho, né? O carbono ele frio, ele não vem muito bem. Mas, cara, interessante que ele saiu querendo se tracionar ali, né? Sim, ela é bem traseirinha, assim. Mas é muito por causa da temperatura do pneu. Esse carro precisa muito disso. Mas assim é bom que daí ela já vai aquecendo. Sim. Cara, que carro. É legal demais, né? Você é suspeito, eu adoro esse carro. Gira quanto? Quanto que é o corte? 8,5. Bem legal esse motor também. Não é aquele turbo que a curva cai muito cedo, sabe? Sim. Bem legal de altas, cara. Quanto vira aqui assim numa volta profissional, será? Boa pergunta, boa pergunta. Esse carro, sabe que eu acho que não tem nem muita volta marcada aqui em Interlagos, cara. Se vier aqui assim um controle de tração segura, por exemplo, numa saída de curva dessa, ou ele se... Ela vai dar uma saidinha, Só que pelo fato de ser um carro muito rígido, a gente vê que é uma saída muito controlada, né? Não torce, né? Um Muscle, por exemplo. Se é um Mustangão ali, ele já se atravessa todo, né? Cara... Pancadão, né? Ia fuder. Quando enfia as marchas. Ah, é meio cadeira elétrica, uma clarezinha aqui. Cara, eu achei que ele ia segurar mais o controle. Não, é meio... Interessante que o pedal puxa os dois, não tinha? Eu antes ia te falar lá. Ele é uma peça inteira. Cara, o bagulho é louco, né? As redução. Mas quando começa a esquentar o escape, cara. Meu Deus. Fica muito legal. Que ia foder. Quantos HP tem essa aqui? 600, redondo. Ah, mas olha. Só que a relação peso-potência é muito legal, né? Sim. É 2 kg por cavalo. Exato. Vamos ver se o pneu esquentou já. Já tá melhor, já tá com 20 quase, ó. Já esquentou um pouquinho, né? Não, ela com pneu quente é bem legal. Deixa eu dar um primeirão em segundo assim.
agora com o pneu um pouquinho mais quente, tu já vai ver que dá pra botar um pouquinho de mais de velocidade. Cara, a velocidade de controle desse carro é bizarra, assim. Pois é. Ó. Eu tava de Ferrari e tinha um Kwid na minha frente. Ferrarizinha Ferrari dali pra longe do limite e o Kwidzinho torcido aqui. Eu gostei dessa distracionada de primeira, que vem de primeira. Cara, e vai retinho mesmo, assim. É aquilo que eu te falei, né? Uma saída bem controlada, assim. Cara, fechar a curva aqui, né? Aham. As reduções agora. Ó. Ó que legal. Cara, que a fuder, meu. Fica legal, né? Com o escape mais quente. Foi 220 facinho. Eu nem vi ali. Esse carro deve dar uns 240, 250 km na. Dá, certeza. Tem que estar bem mais que os estoque. O estoque acho que é 240. A reta de Interlagos ali é foda em curva, né? Custa a gente acreditar, né? Eu não... Mais uma voltinha? Então tá bom. Bora. Mas é divertida, né? Aqui ia foder, meu. McLaren, na verdade, por isso que eu gosto da marca. A especialidade dos caras é fazer carro de pista, né? A expertise é muito menos em carro de rua do que carro de pista, né? Então, eu imagino que louco deve ser aquela P1 lá. Pois é. Lá o negócio é mais espartano ainda, né? Mais carro de corrida que aqui. O que é? Omoda? Estranho, né? Tem uns carros chineses muito estranhos aí, né? Tem, né? Olha o que contorna. Sim. Bizarro. Devagarinho. Essa aqui pode acreditar um pouquinho mais. O cara tem que ter a coragem. Aqui pode acreditar já.
alinhou os pneus, né? Já. Tá É muita 36 temperatura. Agora já tá... 40 seria o ideal. Agora é box. Agora vai se fuder. fudeu, né? Cara, mas que ia fuder, meu. Legal demais, né? Que ia fuder. Cara, é muito treino. E aí, curtiu? É muito treino. É legal que ia demais, fuder, né? meu. Isso aqui é demais, Foi cara. show de bola, cara. Nem tava esperando dar essas voltas aqui. Mas tu sabe que aqui, quanto mais o cara anda, mais legal fica, né? Sim, não, se na verdade se tivesse propriedade, digamos assim, treinamento mesmo e ficar fazendo. Sim, também tu vai conhecendo o limite do carro, né? Pegando a confiança. Ter um medo aqui é foda também, né? Tipo, o cara Não, tem que ter, né? A hora que o cara perder totalmente o medo, daí... Vai dar uma coisa errada. É aquilo, né? Quando a gente anda muito próximo do limite, não tem, né? O erro, ele pode... Mas imagina um piloto profissional com um carro desse aqui. Vira... Para aqui atrás? Pode ser na frente, eu acho. Vira temporal aqui. Embicar? Acho que pode deixar ela embicada pra frente já, porque eu acho que tem um cliente pra andar, né? Assim? Já pra sair, aí tá perfeito. Que carro, né? Que eu nunca tinha andado, por mais que eu tenha os carros, eu nunca tinha andado com um carro de pista, assim, nesse nível, numa pista mesmo, assim, de fazer volta mesmo. Tô impressionado mesmo. Diz que eu não, obviamente tem um baita movimento, não entrei forte, não fiz aquela curva, não fiz a entrada da reta aqui de pé no fundo, ainda assim não passou 240 no meio da reta aqui. Mas tem que... gostei. E a redução de marcha, não sei se vocês pegaram de fora em alguma coisa, mas o negócio é tri. Queimar esse pneu, vamos fazer um burnout. Acho que a gente achou um lugar para fazer os burnout agora aqui. Vamos ver se faz burnout esse carinha aqui ou não. Aí tá tri. Agora vai.
olha aqui, ó. Eu escutei as trocas. Foi só até quarta ainda. Cara, que orgulho, cara. Só tem um som diferenciado, né? Um mac, 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 lá, 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 mac, 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 mac. Ixi! O que aconteceu? O que aconteceu? Isso aqui é falta de habilidade mesmo. Espera um pouquinho. E agora, como vai ser? Vamos ver, né? Se ele tiver que dar corda, igual qualquer bom opaleiro, pra ver, ele vai dar um rezão lá da cerca e botar a primeira. Ele foi de arraso. Demorou 3 segundos pra acender. Antes que estrague, vamos guardar ou não? Vamos guardar, né? É, antes que o Felipe precisa passar por cima dele. Antes que seu, Daniel da Pratal vai ter que me revisar aqui, ó, rapidinho. Pega o controle ali, Felipe. Mostra. Ô, DG, precisamos botar um V8 aqui, cara. Ah, que loucura. Se a turbina não carrega, esquece, né? Aquele piso sofrendo. Tá tri, hein? Temos um carro no SEMA ali, ó. Que legal. Ó, a 700 aí, ó. Pra lá, pra lembrar o Time Machine. Os bancos. Ah, a caixa de ar, olha aqui que legal que ficou. Ah, e aí? Parabéns, hein? Missão cumprida. Você não tinha visto ainda a Não frente tinha baixa, visto né? baixo. Com as, Não. os frisinhos, Cara. os emblemas, né? Nem as nano lá, você Não, não não tinha visto. tinha ainda visto. Como é que tinha ficado, né? Não, ficou muito tri. Vá. E tá fazendo sucesso. O emblema ficou legal aqui. Vá. Missão, hein? Cara, tá fazendo sucesso. Os caras estão... Tá direto. Aqui, ó, tipo, tem pouco brasileiro aqui na volta, mas toda hora o pessoal vem. E foi bom por isso aqui que o cara dá uma lida ali. Sim. Fala, aí você vê no rosto dele quando ele lê Ferrari. Dá aquele, ó. Aí ele fala, não pode ser, vou lá ver. Aí ele vai lá ver, caralho. Tá legal, hein? Olha o cara do... O cara lá do programa da Netflix. Agora eu chamei ele pra ir ver o DeLorean, pra ver a reação dele. Fica esperto que eu chamei o cara lá do programa da Netflix, aquele doidão ali pra ver o DeLorean. Ah, que da hora. Aí você explica pra ele os lances ali. Vamos lá, vamos lá. That's really cool. I bet you yours?
Yeah, I mean, I built it for my customer. I bet you it goes more than 80 miles an hour now. Definitely. Right? Look the dash now, it go for 240. Out of California, 2012. Yeah, My birthday is from Germany, both. Thank you. Thank you so much. My pleasure. That's sick. That's really sick. Nice, right? I mean, fits. When we, yeah, it fits. If it fits, it works, you know? Okay, but so I mean, the idea... Are you still using the DeLorean transactions? No. We have the 911 Porsche transmission. Oh, yeah. E97. We have to like work a lot to make both work together. Like, there's a flange spacing for the flywheel, blah, blah, blah. You know how it works, right? It's a pain in the ass, but everything is done. Now we are, as soon as we get back at the shop in Utah, we're gonna just finish the harness, the axles, the exhaust, and then it's ready to fire. Cool. So by next year it'll be driving. Next month or so, you know. Or so. Yeah, I know. Yeah, or so. How many miles on the engine? 30 something. Nothing. Okay, so what's the California? So what's the use Ferrari motor worth? Like 10, 12 grand, something like that. Are they hard to find or no? No. Lots of There's a people company, yeah. There's a company in California, I don't remember the name right now, but they only do that. They get like a nice hypercars racket and then sell the parts. And then the good thing, we have the video that the engine was running and it was having, so we are like 100% sure that the engine is fine. Cool. It's just so, we need a little bit more time to finish. A couple things here and there is going to make it work. Beautiful. Thank you so much. Can I take a picture? Sure. Just 1 second. Yeah, I'll take it from the car. Here, man, make sure you get the Ferrari motor in there. Very cool. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Thank you. A Innova tem uma linha completa SMD, que ela está parada, guardada, embalada, lá no segundo andar do prédio da Ivelia, tá? Não está em uso, está lá, ela está funcionando, se não me engano tem um forno, é uma linha completa, tá? A gente poderia até, em último caso, emprestar esse maquinário, tá? Se vocês precisarem aí. Me pegou aqui num momento... A gente acabou de receber uma mensagem de uma empresa, chama Innova, lá de Caxias do Sul, que tem uma linha de produção inteira parada, que não está usando e é funcional e serve exatamente para substituir a nossa. Porque a nossa linha está totalmente embaixo d'água, sabe? E até me emocionei porque a gente está tentando descobrir tudo como é que passar por esse momento, né? A gente perdeu, assim, muito do estoque, praticamente todo o estoque de componentes, todo o maquinário, tudo está totalmente debaixo d'água, não é uma coisa rápida de resolver, então a gente estava justamente pensando quanto dinheiro ia custar comprar uma linha nova agora e conseguir uma linha nova assim, até conseguir se arrumar a nossa, sabe? Vou te falar que isso aí, não sei, me emocionou aqui porque é um dos pontos chaves assim da reestruturação, sabe? A gente vai ver o nível da água. Ó. Sim. A gente tava com água aqui, ó. Sim. Isso foi o pico aonde a água chegou, né? Quando nós entramos, a água tava mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Sim. Ó. Caramba. Ah, mas aqui chegou aqui em cima? Chegou aqui em cima. Chegou aqui em cima. E tem níveis mais baixos, né? Então tu vai afundando, tem áreas, como a área dos chicotes ali, que é mais baixo. E só vocês dois cuidado na hora de andar mesmo, pisar. Cara, porque tem muita... Puta cheiro também, que pariu. É. Caramba, meu. Meu, tu vai estar pisando aqui assim, dá vontade de pegar pra ver o que é. Uhum. E tinha tanta coisa já por cima. Aqui, ó, tem a camiseta, pano. Caramba. Ah,
Pick and place aqui, ó. Então aqui é toda a linha de produção. Meu, chegou no Encobriu. talo aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui é a marca onde ela ficou mais tempo. Sim. Mas ela chegou aqui, ó. Os monitor Isso salvaram. Alguma coisa a gente colocou para cima no sábado. Quando eu vim no sábado, a água devia estar nessa altura. Quando a gente tentou colocar sacos de areia, imaginou que não ia subir muito mais que isso. E essas máquinas aqui, para entender isso aqui, é uma linha de produção de última geração. Essa máquina aqui, acho que é a nova, né? É a nova. Chegou quando? Em janeiro. Chegou em janeiro, a gente comprou ela justamente para produzir a FT700. Porque a FT700 tem tanto componente que precisa passar em mais um estágio. São 3 módulos de pick and place, que são as máquinas que vão pegando insumos, né? Pega componente e joga em cima da placa. Cada uma delas aqui, ela faz em torno de 26 mil componentes por hora. Cara, isso aqui, ó. Isso aí dá para levar. Isso aqui é uma caixa de processador, ó. Caramba. Isso aqui, ó, isso aqui perdeu, porque isso aqui é uma caixa de processadores, assim, caríssima. Não tem ideia a quantidade dessa que a gente tirou. Algumas só úmidas, que aí faz um processo de baking, tenta salvar, vê, né? E aí vai passar ainda por uma fase de testes bastante grande para ter a certeza do que vai poder ser usado. Mas essa daqui Sim, essa aí, por exemplo, perdeu. Na verdade, eu só salvo o que não molhou. O que tem umas embalagens que não molharam. Tinha algumas coisas que eram a vácuo. Sim. E elas têm, inclusive, uma marcação de umidade. Então, tem umas que super bem embaladas. Sim, às vezes ela nem molhou. O que acontece com o componente eletrônico? Às vezes ele nem molhou, mas ele ficou na umidade e ele já não pode ser usado. Cara, olha aqui, ó. Essas máquinas é da Fuji. Até assim, ó, a Fuji do Brasil, né? Assim como vários outros fabricantes, fornecedores, nos ofereceu ajudar a reconstruir, arrumar a máquina, assim, até um agradecimento, às vezes, eu sei que é uma coisa pequena, mas talvez para nós é muito importante, sim, porque essas máquinas são caríssimas, assim, só que a gente vai demorar meses para arrumar essas máquinas e a gente vai precisar de muita ajuda, especialmente do fabricante, do fornecedor. Então, é um agradecimento, assim, a todas as empresas, nomeando a Fuji, mas as outras também que estão nos oferecendo ajuda de arrumar essas máquinas, seja por mão de obra ou preço de componente. A gente vai tentar, né, fazer um teste, ver o que consegue salvar das máquinas, mas inclusive vendo com a própria Fuji maquinários novos para comprar, né? Sim, a gente vai ter que comprar. Muito provavelmente não se salva. Olha só, meu. A gente vai ter que comprar todo esse maquinário novo para rodar, para não parar a produção, né? Até paralelo a isso, a gente tem outras empresas, assim como a Exatron, a Novos, a Parks, indústrias locais aqui, a Globus, que estão se disponibilizando. São indústrias locais aqui que têm equipamentos similares e oferecendo para a gente usar de madrugada a linha de produção deles. A gente já está começando a quase usar, né? Alguma coisa, Cara, olha só. Aqui, o forno, e pior assim, ó, tudo que é de ferro tá assim. E esse aqui também era um forno novo, forno de 12 zonas, para trabalhar com a pasta sem chumbo, né? Forno de 12 zonas, a nossa linha antiga de pick and place está aqui do lado, também toda submersa. Essa daqui a gente ia colocar à venda, né? A linha antiga, então foram 2 linhas afetadas. Cara, olha só, isso não... Meu, é uma sujeira tão grossa. Olha só, os componentes que... Caramba, meu. Aqui o monitor foi água até aqui. E toda aquela impressão... Ali é uma scanner 3D, né? Isso ali é uma máquina nova. É um dos equipamentos mais caros de todos aqui. Tem uma rampa ali, né?
E aqui tem bastante material, né? Já estou pisando em algumas coisas. E essa mesa ela estava toda deitada, então foi aqui que muita gente também acabou tropeçando. É bastante entulho, né? Cara, aqui chegou a 2 metros, ó. É. Aqui, ó. Tipo, praticamente, ó. Eu tenho 1,80 m, chegou 1,90 m aqui, ó. Cara, olha aqui, ó. Chocolate. Isso é o que... Cara, a gente brincou ainda quando a gente abriu a porta. Nós temos uma sala com controle de temperatura, umidade, que ficam os componentes eletrônicos, né, mais sensíveis. E quando a gente abriu para acessar ali e salvar os componentes, era só chocolate. Chocolate, assim, nos perseguindo. Cara, pior que ele tá vedado, hein? Tá vedado. Quer um pedaço? Agora não. Não apetece. Mas assim, nos primeiros dias, foi o que deu uma segurada no pessoal. Pra comer? É. Cara, imagina que isso é literalmente uma operação assim, tipo, o que tinha pra comer? Primeiro dia. Porque assim, vocês também não trouxeram comida nos primeiros dias? No primeiro não, aí segundo dia assim a gente já foi se organizando, mas... Meu Deus. Só pra situar o pessoal, essa aqui é uma sala de chicotes, né, onde a gente faz os protótipos, parte de chicotes prontos. E aqui tinha impressora 3D de conectores, cara, isso foi tudo. Assim, Por que isso aqui tá caído, será? Tudo boiou. Boiou, quando a água foi descendo, elas foram parando em cima de outras coisas. É. E aqui o que praticamente a gente conseguiu salvar foi malha de chicote, né? Inclusive cabos, assim, onde entra a água, quase não dá pra... Puta merda. Um dos meus maiores pesadelos foi, assim, nesses dias, quando eu tava, assim, quase me sentindo impossibilitado de estar aqui, ou de ajudar, ou de que a gente não sabia o que fazer, era assim, cara, imagina se fecha a empresa. Tipo assim, imagina assim, não é nem só os funcionários que não vão ter um emprego, é quantas famílias, quantas pessoas e negócios dependem, por exemplo, do que a gente faz. E quantas, né, imagina assim, aquela sensação de fracasso, assim, do tipo, agora o que eu vou fazer na vida, sabe? Imagina, e eu digo assim, isso fica em cada âmbito, né, porque o cara que vai perder o emprego, pro cara que não sabe como é que ele vai sair dali pra frente, né, pro empresário que perdeu a empresa, assim, e tem milhares desses agora, assim, eu conheço gente que tem um conhecido em Canoas lá que 2 mercados dele fecharam, 2 mercados de bairro, assim, lavou inteiro. O que ele vai fazer? Ele vai reconstruir, ele vai desistir, ele vai parar. Então, assim, é um impacto tão profundo, assim, e assim, o psicológico agora dos empresários, das pessoas, assim, vai ser muito forte, porque tu reconstruir tudo de novo, por exemplo, cara, em cidades ali que nem Lajeadas, os caras tiveram uma enchente no ano passado, reconstruíram a empresa inteira, assim, imaginando que isso nunca mais ia acontecer na vida, e aconteceu. Foram 3, né, em 6 meses. Imagina, Setembro, cara, novembro perder tudo, reconstruir, seja na tua casa, seja na empresa, e perder tudo de novo. Eu não consigo imaginar assim, cara, a gente tá arrumando isso aqui como se nunca mais fosse acontecer na vida, né? Mas qual que é o medo de isso acontecer de novo? Várias já ideias, por exemplo, né, linha de pick and place, tudo isso vai para o segundo andar, mais porta-pallet, talvez aumentar isso aqui. A gente está embaixo de um mezanino que nós fizemos, quando tem 1.000 metros quadrados de mezanino, para comportar a climatização da área industrial, e jogamos escritório, P&D aqui em cima. Então, possibilidades, né, de expandir mezanino e subir. E a gente tem um tempo relativamente hábil, né, 1, 2 dias para subir o resto. Então, material não dá para trabalhar mais com parte de móveis, é só metal, alumínio, que se vier, prejuízo fique menor. Né? Meu Deus. Não, vou dizer assim, quantas pessoas vão ter um síndrome de pânico agora, né? Tu imagina quem ficou preso em casa, assim, que saiu com água no pescoço, ou quem perdeu um animal em casa, assim, ou saiu para viajar e deixou a casa sozinho com o animal em casa. Já aconteceu, né? As pessoas limparem as casas e irem para as casas, a água voltar a subir. Cara, isso aí... Sim. Bom, cara, obrigado aí. Vocês são foda. A gente não precisa agradecer, porque a gente está fazendo a nossa missão. Não. Obrigado mesmo. Tamo junto. Valeu. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Valeu, Cláudio. Olhada. Obrigado. Valeu. Valeu, meu. Aqui é a sala de componentes, né? Controle que é justamente de umidade. Os componentes mais caros. É. Cara, como é que a gente ia imaginar... Não, e aqui, ó,
A gente limpou 2 filas de prateleiras, deixou de 80 centímetros para cima e aqui elas não caíram. As prateleiras não tombaram. Cara, a BM do Christian aqui, ó, a gente falou antes, né, ele levantou as rodas nos pneus ali, botou 4 rodas embaixo assim e levantou ela, ó, 30 centímetros assim, com o entendimento que não ia nem chegar. E na sexta, final do dia ele me ligou, final do dia não, meio da tarde, quando a gente estava erguendo tudo, falou assim, eu acho que eu vou dar um jeito, só que ele estava em Canoas. Já não conseguia mais acessar aqui, não tinha como acessar. E a gente falou, cara, vai ficar ilhado, né? Não tem como agora tu tirar o carro. E eu ainda comentei, falei, cara, se entrar água no teu carro, a empresa a gente tá ferrado, então fica tranquilo que não deve pegar, né? E tá aí, ó, a água passou do teto. Cara, eu não quero nem olhar pra Ferrari ainda. Deixa eu... Vamos por partes. Mas uma coisa que a gente fez aqui então assim foi tudo que foi levando. A gente pegou um prédio em Canoas, né? Uma unidade que Canoas é a cidade vizinha aqui. E aonde a gente foi quando a gente se ligou assim uns 3 dias depois de estar aqui, porque estava levando tudo pro 2º andar e aí não adianta. E não tem água, não tem luz pra gente iniciar a limpeza, a triagem, como que vai retrabalhar. Não tinha nem como trazer o pessoal todo pra cá, né? Sim. E foi aí que a gente começou a mover pra lá. E aí começou a mover pra Canoas. E aí Canoas até vamos fazer o seguinte, ó, explicar um pouco assim mais ou menos o que a gente fez. Canoas é uma sede provisória assim pra gente. Provisória, não sei se vai ser 1 mês, já foi 1 mês, né, quase. Não sei se vai ser 6 meses, a gente vai ter que operar até que isso aqui seja restabelecido, porque todo esse maquinário de produção a gente vai precisar pegar e operar nessa outra unidade. Até a gente está assim, nessa hora tu pensa em tudo, sabe? Será que vamos para outra cidade? Será que vamos separar a operação? Será que vai dar para voltar para cá? Será que é seguro voltar para cá? Será que a prefeitura, o governo vai fazer as ações que precisa fazer para as contenções das enchentes? Será que isso vai acontecer de novo na nossa vida ainda? Então, tipo assim, eu estava em Santa Cruz do Sul, por exemplo, e conversando com a prefeitura, com os órgãos, sabe, está com vários pensamentos assim, da onde é que, como a gente pode, se a gente vai ter que reconstruir tudo de novo agora, onde é que a gente faz da maneira certa, sabe? Obviamente, a nossa sede aqui é tão querida que a gente recém fez tudo, que a nossa intenção é ficar e reconstruir de novo e fazer mas a gente precisa ter as garantias de segurança, assim, ou pelo menos a sensação, segurança de que isso não vai acabar tudo de novo, né? Porque, cara, eu vou dizer assim, ó, uma vez a gente se reergue. Agora, quantas vezes a gente consegue? O tombo é grande. Quando a gente começou a passar com o caminhão, as cadeiras, os móveis foram movimentando e bateram nos vidros. Aqui tem um degrau. Putz, o simulador ali, ó, FT. Inundação. Chegou aqui, dá pra ver que a tinta até saiu aqui, ó, olha só. Essa é uma pintura aqui, ó, a tinta saiu aqui, ó. Que loucura. Os quadros. E aqui, ó. Olha o simulador aqui, ó. Com FT, com tudo, ó. Olha o simulador aqui, ó. Cara, ele criou uma casca em cima e... Meu Deus. Cara, essa geladeira... A geladeira veio parar aqui. Onde é que tava essa geladeira? Então, onde que tava? Ah, daqui, ó. Não é daqui. Era aqui. Aqui era o mercadinho, né? Só tentou salvar alguma coisa. 2 freezers. Ali, ó, caiu. As móveis foram tudo. Sim, porque olha só o que acontece numa enchente dessas, tudo fica assim para baixo, tudo em estufa, né? Então, os móveis ali em cima da... Buffet, cozinha. As piadas, né? Aqui tudo caiu, ó.
Aqui já tem um cheiro mais forte. E hoje eu tô de volta à nossa sede aqui em Porto Alegre para fazer a continuação daquele episódio fatídico, aquele episódio que eu mostrei a Feutec embaixo d'água, que eu mostrei a Feutec alagada. Foi um dos episódios mais difíceis da minha vida, mas ao mesmo tempo um episódio que a gente vai lembrar para o resto da vida. Então, hoje muita gente está querendo saber como é que está a Feutec, como é que a gente está planejando seguir, como é que a gente vai mudar, o que a gente vai fazer. Vocês vão ver aí o evento também não é de reinauguração ainda, é o de reconstrução, o evento reconstruindo a Feutec. E esse episódio de hoje é um episódio para mostrar muito de como a gente está se estruturando, quais foram os efeitos, o que a gente está prevendo. Tem muitos de vocês que são empresários, muitos de vocês que nos acompanham, muitos de vocês que já vieram aqui, acho que estão curiosos para saber. E todo o Rio Grande do Sul está se reinventando, se reestruturando, e a gente como empresários, esse é um episódio que vocês vão ver muito esforço, muito trabalho, muita estratégia de como se reerguer, de como é que lutar com toda essa catástrofe. Espero que seja algo que ajude muitos de vocês. E esse vai ser um episódio que tem é uma aula de resiliência, de superação. Chama tua família, tua esposa, teu filho. Eu acho que é importante para todo mundo assim entender que as vitórias, elas sempre vão ter derrotas no meio da história. E foi talvez uma grande derrota, digamos assim, eu não digo uma derrota, mas um grande desafio na nossa vida, que eu acho que essa oportunidade que a gente tem de reconstruir vai nos trazer algo melhor. Primeiro, um bom dia a todos. Eu queria até escutar um bom dia de vocês, assim, porque é uma grande alegria aí de a gente estar de volta, né? Eu acho que quem está aqui, de alguma maneira, sofreu, né, nesses últimos meses, de alguma maneira aprendeu, de alguma maneira soube lidar com pressão, de alguma maneira soube lidar com dificuldade, com ansiedade, né? Todos nós aqui sofremos de maneiras diferentes ou iguais tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu no nosso estado, né? Tem gente que eu sei que veio de fora, inclusive, para prestigiar também, então eu acho que no final todo mundo é gaúcho aqui, todo mundo tem um carinho pelo Rio Grande do Sul e sabe o quanto isso aqui foi importante na nossa história, o quanto isso aqui a gente vai se lembrar, né? Da mesma maneira, acho que pra gente da Feutec, para quem trabalha aqui na empresa e para quem não trabalha, muitos de vocês aqui que eu vi hoje de manhã estavam ajudando a tirar o lodo aqui, muitos de vocês estavam ajudando aqui a limpar a parede e nem eram funcionários, nem eram diretamente ligados, mas se ofereceram para ajudar de alguma maneira. Teve gente que ajudou a lavar as roupas aqui, teve gente que ajudou com máquina lava-jato, que até hoje nós não devolvemos, temos aí que a gente tem que procurar, tá? E teve tanta empatia, tanta colaboração que é impossível, acho que agradecer a todos que fizeram algo nesse momento, não só pela Feutec, mas pelo Estado e pelas outras pessoas. Então, eu acho que todo mundo fica com a sensação de que não fez o suficiente. Então, teve gente que eu conheci que o cara ficou 10 dias resgatando pessoas de barco, assim, parou de trabalhar, fez tudo e o cara ainda estava com a sensação de que ele não conseguiu ajudar o suficiente. Mas isso é exatamente a sensação que todo mundo fica, né? Nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser total, mas se cada um fizer um pouquinho, se cada um ajudar de uma maneira que consiga, às vezes até de pensamento, às vezes até de dar uma mensagem para alguém, isso já é o suficiente, sabe? Porque no final das contas a gente passou por um acidente, digamos assim, uma catástrofe, e uma outra analogia que eu faço é que nem quando tu te machuca, tu cai na rua assim, tropeça, imagina que tropeça, teve um acidente, tu quebrou um braço, e naquela hora tu não tem como ficar chorando do braço, teu braço está pendurado ali, tu tem que sair caminhando, tem que sair daquela hora, não vai sentir dor, só que o nosso corpo ele já tem uma reação natural que ele despeja adrenalina e a adrenalina faz não sentir dor. É a mesma coisa que a gente está sentindo agora. Se a gente parar para sentir a dor do que tudo que aconteceu com todo mundo nesse momento, a gente não levanta mais. E essa que é a diferença, a gente tem que levantar, porque agora mais do que nunca tu tem que sair correndo e trabalhar. Então acho que todo mundo no seu trabalho, na sua maneira, na sua casa, tem que sair limpando, teve que sair arrumando, teve que pedir ajuda, teve que ajudar. E acho que esse que vai ser a grande lembrança desse momento para todos nós, né? Nós aqui da parte da Feutec,
para quem a gente fez questão de botar marcas assim na parede, apesar de que as paredes estão sujas ainda, né? Então vocês conseguem ver a maioria das paredes onde é que a água chegou, vocês conseguem perceber. Nesse lugar aqui, ó, até a gente fez questão de trazer o Delore e a Ferrari de novo, porque eles estavam levantados aqui. Tem fotos deles nas paredes aí, nos elevadores ali, né? E a água chegou no pneu, né? Então você imagina a altura que a água estava aqui. Tem uma foto do Leonardo, inclusive, no meio do pavilhão aqui, com água no peito, carregando no escuro produtos, assim, quando uma época que ninguém estava entrando nas empresas ainda. Então, só estando aqui dentro, imaginando a água em cima da nossa cabeça, para imaginar o quanto imenso foi esse momento, né? Eu acho que um agradecimento também ao Leonardo, né, meu sócio aqui, o cara que tocou tudo enquanto a empresa estava embaixo d'água, depois que a empresa estava embaixo d'água, mas em nome também de todos os funcionários aqui da empresa, sabe? Eu acho que todo mundo que está aqui, inclusive temos dezenas de funcionários hoje que estão trabalhando aqui e outras dezenas que não precisavam estar aqui, mas eles estão aqui hoje porque eles estão querendo comemorar com todos vocês, com todos nós juntos esse momento. E assim, eu tenho orgulho de dizer que a Feotec é um time tão forte, tão motivado, uma família, né? Porque não é só os funcionários, são as pessoas que trabalham indiretamente, né? Muitos aqui, inclusive, são fornecedores ou trabalham, fazem algum trabalho para a gente. E muitos de vocês, inclusive, ou são clientes que, de certa maneira, dependem ou vivem, ou a Feotec é muito importante na vida de muitos de vocês. Então, nada melhor do que reunir todos aqui para dizer esse obrigado e dizer que a gente está vindo mais forte do que nunca. Eu digo assim que a gente tem uma obrigação de sair mais forte disso do que a gente entrou. Eu acho que a gente aprendeu muito, muito com isso mesmo. E um agradecimento especial, então, como eu falei, a todos vocês aqui. Realmente, se vocês estão aqui porque vocês têm alguma conexão com a gente e vocês fazem parte dessa reconstrução, não só da Feotec, mas do estado inteiro. E também começar agradecendo aqui ao próprio Anderson, né? Às vezes a gente fala assim, pô, mas não estava aqui desde o início, mas o que ajudou na questão de estratégia, desde o primeiro dia, a gente estava no sábado, quando a água começou a entrar aqui, a gente estava olhando as câmeras e ele falando de casa, cara, eu acho que tem que ir lá, tem que resolver. E aí eu peguei com alguns amigos uma caminhonete, saco de areia, a gente tentou salvar o que dava e tivemos que sair antes de ficar ilhado. E todo o pessoal que trabalhou naquele dia mesmo já tinha... Segura mais assim. Já tinha colaboradores vindo junto também, né? E ajudando, pegando junto, para conseguir ter esse momento de retomada. Também um agradecimento muito especial. É muito bom ter todos vocês aqui junto conosco, comemorando, né? A gente não chamou de Feotec Chimarrão Reinauguração, porque a gente não conseguiu voltar ao que era ainda, né? Mas a gente tem certeza que aos poucos a gente vai conseguir retomando. E foi muito importante, assim, nós estávamos comentando antes ali mesmo, sobre esse momento de solidariedade, o quanto as pessoas se ajudaram, né? Então, quando tu passa por um evento como esse, não tem como tu não sair mais forte. Quem sobreviveu, e graças a Deus a gente sobreviveu, está aqui, está com força, está lutando, a gente sai mais forte. Nós temos questão também, nesse evento, homenagear os verdadeiros heróis dessa catástrofe, que é o pessoal que está com os veículos ali fora, off-road, jet ski, barco, lancha. Então, eles não só botaram os seus bens em risco, mas como suas próprias vidas, né? E se não fossem esses caras, a catástrofe teria sido muito pior. Então, a quantidade de pessoas que eles resgataram é incrível. E depois que eles fizeram isso, baixou, já não tinha mais pessoas, animais para ser resgatados, eles começaram a ajudar os empresários. Então, foram eles que nos trouxeram aqui. Primeiro, a gente só conseguia acessar de barco, depois de caminhão militar, depois de uns off-road violento e jet ski e barco. E foi o que nos propiciou vir aqui e começar o trabalho já na primeira semana, né? E para entregar assim o que vocês estão vendo. Então queria deixar essa mensagem, um agradecimento realmente especial a esse pessoal que lutou aí bravamente. Os nossos colaboradores pegaram junto, tem centenas, dezenas de pessoas voluntárias também que nos ajudaram a reconstruir, então ninguém faz nada sozinho e é por vocês assim que a gente luta, isso nos dá força, né? As mensagens de motivação, a gente desde o início
quis expor o que estava acontecendo, o que a gente estava passando, ser super transparente, e foi isso que também fez com que a gente abrisse as portas do jeito que está hoje, para que vocês possam ver a real situação. As paredes não estão pintadas ainda, as coisas estão improvisadas, mas a gente tentou fazer o nosso melhor para realmente receber vocês. A gente tem muito carinho pelo público, é isso aí que nos move e nos faz querer continuar. Então, muito obrigado por estarem presentes aqui no dia de chuva. Agradeço mesmo. Obrigado aí, pessoal. O que acharam da retrospectiva? Olha, eu acho que esses projetos aí, esses momentos vão ficar para a história sempre, se for pensar, no meio de uma enchente, de um ano muito difícil, ter conseguido ainda dar conta de fazer vários desses projetos e várias dessas missões aí de uma maneira muito positiva. Olha, vou ficar feliz, fico feliz pra caramba. E, de novo, agradeço vocês, agradeço a audiência, agradeço estar me dando força e desculpa para continuar, especialmente num ano que foi tão difícil mesmo para ter forças e fazer tudo o que precisava ser feito, mas pode ter certeza que parte da minha motivação é justamente essa interação com todos vocês e essa paixão que a gente tem pelos carros. Então, um ótimo 2025 para todos, que esse ano seja fantástico, que vocês tenham muitos desafios, que vocês aprendam muito, que apareçam aquelas lasanhas e que consigam curtir com a família, com os amigos, mais alguns projetos aí. E eu também espero conseguir, não sei o que vai estar tudo pela frente, mas vai ter muita coisa boa esse ano aí. Então tá, tchau pessoal.